A paz de Yahshua Mashiach, os amados irmãos, que Yahweh possa abençoar grandemente a sua vida e que Yahshua Mashiach nos traga todo o entendimento da palavra que precisamos para esses últimos dias. Tá bom, meus irmãos? Amados, eu quero trazer uma palavra que o Pai me trouxe ao meu coração e queria compartilhar com os irmãos acerca dessas revelações, tá bom? E eu posso dizer que um título da palavra é: a sua salvação está na mão de homens, pode te custar muito caro. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, essa palavra não é só para quem está nas denominações, mas para todos nós que estamos nos últimos dias. Inclusive para quem está conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, né, e precisa muito entender de fato o que corre muito risco, tá bom? E eu queria que os irmãos compartilhassem ao máximo que puder com parentes, amigos de outras denominações, pessoas que estão buscando a sua salvação, o evangelho, e de alguma forma não sabe o que está fazendo ou acontecendo, tá bom? Eu queria ler uma passagem para os irmãos, que está em Mateus 23, do versículo 15, tá? E assim diz a palavra: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por toda a terra, a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Irmão, olha só como é forte essa passagem. E ela começa falando de 2 pessoas, 2 tipos de pessoas, né? Mestres da lei e fariseus, que na verdade são as mesmas pessoas hoje, tá? São as mesmas pessoas, que são pessoas que doutrinam, que ensinam a palavra do Altíssimo, tá? E o que significa isso nos dias de hoje? O que seriam esses mestres da lei e os fariseus nos dias de hoje? Tá? Os mestres da lei nada mais é do que pessoas hoje que são formadas em teologia, que têm cursos, faculdade até de cristianismo, né? Para muitos que não sabiam, existe. E os fariseus são exatamente pastores, pessoas, não só pastores, mas todas as pessoas que ensinam de alguma forma o evangelho. E isso eu me incluo de uma certa forma eu me incluo nisso, tá? Que hoje são pessoas que trazem apóstolos, que alguns trazem como presbíteros, anciões, né? E aqui o Mashiach está falando através de seu Espírito em Mateus, que são comparando com os mestres da lei e fariseus, tá? E outra coisa muito interessante é que pessoas que se intitulam pastores, tá? E o que é mais interessante é que assim eram no passado, os que rejeitaram a verdade matando o Mashiach, tá? Agora o que chama atenção é que a palavra fala que eles viajam por toda a terra e atravessam mares para converter uma pessoa. Uma coisa que é interessante é que essa passagem não está falando dos mestres da lei e fariseus daquela época, né? Está falando justamente nos dias de hoje, porque os mestres da lei e fariseus não viajavam o mundo, não atravessavam mares para arrebatar ninguém. Eles trabalhavam apenas em Al-Shalom e pregavam o seu evangelho ali, o evangelho da lei, né? Quem é que faz isso nos dias de hoje? Exatamente os pastores, os pregadores da lei, né? Bispos, são apóstolos, né? Que se chamam. Então essas pessoas viajam o mundo pregando o evangelho, tá? E inclusive no YouTube tem muitos que usam a mídia social para poder arrebatar milhões de pessoas para suas religiões, tá? Então veja que o Salvador está falando dos dias de hoje, para nós atentarmos a isso, porque ele está nos alertando contra esses falsos mestres que apareceriam pregando o evangelho, tá? E era para nós termos cuidado com relação a isso. Nota-se que é exatamente o que acontece, né, nos dias de hoje, porque os fariseus da época não viajavam, né? Só como eu já tinha dito para os irmãos, pregando para conquistar, né, arrebatar várias pessoas, com congressos, campanhas aí, por aí afora vai. Tá bom, meus irmãos? Mas a palavra também nos diz que devemos honrar os anciões, os presbíteros, como está escrito. Vamos ver em 1 Timóteo 5, no versículo 17, o que diz? Vamos lá, 1 Timóteo, tá? Vou abrir aqui para o irmão, 1 Timóteo 5,
no verso 17. Tá? Eu abrindo aqui. Então vamos lá, vou ler aqui para os irmãos. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem dupla honra, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino dos irmãos. Nessa tradução, em algumas outras traduções vai estar diferente, tá? Deixa eu ler aqui numa outra versão para vocês, a CR, né? Vamos lá, no 17, olha só como está aqui nessa versão. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então os irmãos entenderam que a palavra, ao mesmo tempo que manda ficarmos atentos contra os mestres da lei e os fariseus, ao mesmo tempo manda seguir os que ensinam, que é anciões e anciões. Em alguma versão vai estar ancião, outra versão vai estar, na maioria vai estar presbíteros e algumas versões pastores, tá? Mas é o mesmo, na verdade a palavra certa é ancião, tá? E usa-se a palavra presbítero também, tá bom? Então veja que eles mandam seguir e também seguir os seus exemplos, tá? Vamos ler aqui em Hebreus 13. Olha o que diz a palavra em Hebreus 13, tá? Vamos lá. Hebreus 13, do versículo 7, tá bom? Olha o que diz a palavra aqui. Lembrai-vos dos vossos mestres, algumas traduções guias, que vos falam a palavra de Iau, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Veja que a palavra diz que é para a gente lembrar dos vossos guias, que vos falaram, que nos falam a palavra do Altíssimo. A fé deles é para ser imitada, ok? Mas esse versículo deixa já primeiro ponto que você pode para observar se é uma pessoa que vem de Iau mesmo ou se é um falso mestre. Atentando para a sua maneira de viver. O próprio versículo no final já diz, já dá uma deixa aí para a gente entender isso. Segui-os e imitai eles. Paulo também pedia para seguir também como exemplo a ele mesmo, tá? Vamos ver aqui, só para a gente conferir na palavra, 1 Coríntios 11, no versículo 1, tá? Vamos aqui, 1 Coríntios 11, no versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou do Machia. Então veja só, Paulo diz para nós sermos imitadores dele, assim como é do Machia. Mas então como vamos saber se quem temos como guia e anciões é uma pessoa que te ensina a verdade e não corre o risco de ser 2 vezes mais merecedores do inferno do que eles mesmos? Então, irmãos, se nós pararmos para pensar, em vários decorrer da história da igreja, apareceu sim pessoas com a verdade. Porém, como que você vai saber se aquela pessoa realmente está pregando com o espírito do Altíssimo e não com o espírito enganador, arrebatador de multidões de pessoas, tá bom? Então, assim, nós podemos ver próprio Hebreus, a carta de Hebreus 13, versículo 7, no finalzinho já diz, né? Para nós atentarmos à sua maneira de viver. E a outra resposta mais nítida, e essa é a que menos se pratica, que a igreja não pratica de forma nenhuma, aliás, ela praticamente não pratica isso, está em Efésios 4, do versículo 13 ao 15. Vamos ler aqui? Deixa eu abrir aqui para os irmãos ver. Efésios 4, do versículo 13 em diante, tá bom? Olha o que está escrito na palavra. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Iau, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Machia, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Machia. Irmão, você presta atenção que olha só, que no versículo 13 ele diz um segredo. Nós temos que examinar a Escritura até chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Iau, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Machia, ao pleno conhecimento da verdade.
Então olha só como interessante. E no versículo 14 ele já dá uma outra dica. Por que que nós temos que estudar a Escritura e por que que nós temos que examinar as Escrituras para saber se tudo que nós estamos recebendo é de fato a verdade que está nas Escrituras? Para que não, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então você veja que a palavra está sempre falando de pessoas que estão no Evangelho, entendeu? Pregando o Evangelho. Não é o ímpio que está lá fora, mas a palavra nos diz que nós temos que chegar ao pleno conhecimento da palavra para que nós não sejamos mais menino inconstante, irmãos. Então vocês estão vendo que há duas coisas aqui, só são duas coisas, mas existe muito mais coisas para nós aprendermos. A primeira é se atentar à maneira de viver dessas pessoas que pregam o Evangelho. Como elas vivem, como é que é a vida dela. E a segunda, que está em Efésios, que nós temos que chegar ao pleno conhecimento para que nós não sejamos mais enganados. Tá? Na carta de Paulo, 1 Coríntios 11, no versículo 17, Paulo chama os bereanos de mais inteligentes. Paulo não achou ruim porque os bereanos, quando Paulo saía, pregava para eles e quando Paulo ia embora, os bereanos iam para a Escritura examinar para saber se o que Paulo tinha falado para eles realmente estava de acordo com as Escrituras. Né? Paulo não achou ruim porque eles duvidavam de Paulo, mas Paulo chamou eles de os mais inteligentes. Paulo se alegrou com isso, porque viu que ali não seriam enganados facilmente, porque eles examinavam a Escritura para saber se aquela pessoa que estava pregando para eles exatamente estava pregando a verdade do nosso Pai, do Altíssimo. Então isso de fato precisamos fazer, irmãos, porque é muito sério deixarmos a nossa salvação, e é o que mais a igreja faz hoje, tanto as denominações como infelizmente às vezes alguns irmãos também que estão na fé da verdade, porém ainda seguem pessoas. O ser humano por si só, ele já existe essa necessidade de ter uma pessoa para fazer aquilo que ele deveria fazer. Então, meus irmãos, é muito grave essa questão de que deixamos a nossa salvação seguir na mão de homens, porque é uma pessoa que achamos que prega a verdade, porém não sabemos. Se você não tiver o pleno conhecimento da verdade, você não consegue discernir se essa pessoa de fato está pregando a verdade para você, a não ser que você examine as Escrituras e tudo que foi ensinado para que você chegue ao pleno conhecimento disso. Da mesma forma é isso que eu estou passando para vocês hoje. Vocês têm que pegar a Escritura, examinar cada uma dessas passagens que está sendo dita aqui nesse áudio e pesquisar, meus irmãos, para ver se de fato é isso mesmo que vocês estão recebendo, tá? Esse cuidado, porque em Mateus nós vimos que se seguirmos a homens e for de errado, se forem falsos profetas que estão enganando, vocês podem estar sendo 2 vezes mais merecedor do inferno do que eles mesmos. Isso é muito grave. A única maneira de sabermos em que caminhos estamos seguindo, se é a salvação ou 2 vezes mais merecedores, tá? Então vamos ler aqui, eu quero ler essa passagem em 2 Coríntios, tá? Vamos lá, 2 Coríntios 11, 2 Coríntios 13, tá? 2 Coríntios 13, do versículo 2 Coríntios 11 mesmo. 11, do versículo 13 ao 15. Irmãos. 2 Coríntios 11, versículo 13 ao 15. Então olha só o que diz a palavra. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo do Machia. E não é maravilha, porque o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, veja que a palavra diz que, primeiro, o apóstolo Paulo já deixa bem claro aqui que, porque são tais falsos apóstolos ou mestres, tá, que vão estar nas suas traduções, são obreiros, quer dizer, pessoas que trabalham no Evangelho, fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo do Machia, quer dizer, parecem apóstolos, parecem presbíteros, parecem pastores, porém
Aí o versículo 14 diz o seguinte: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ok? Então olha no versículo 15 diz: não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. Quer dizer, Satanás tem os seus dentro das denominações ou na própria pregando o evangelho. Pessoas que se diz que parece pastor, parece presbítero, parece ancião, porém são ministros de Satanás transfigurados, parecendo ministro da justiça, para poder arrebatar a muitos e enganar muitas pessoas. Então, irmãos, vejam como isso é gravíssimo para nós, tá? Como nós podemos identificar isso? Em Hebreus nós vimos que é pela vida deles, né? Como eles andam, a vida que eles levam e seus frutos. Eu trouxe aqui alguns frutos que nós podemos examinar, tá? Primeiro fruto é o fruto da ganância, meu irmão. Fruto da ganância é uma das coisas que o falso profeta desenvolve com muita facilidade e é muito fácil de se identificar. Caso você não consiga, é porque você não tem o pleno conhecimento da verdade, por isso você acha que é a coisa mais normal ele ter muitas coisas, conquistar muitos bens desse mundo. Então você acha que isso é normal e pega para si, porque infelizmente foi introduzido na igreja a doutrina da prosperidade. E isso trouxe uma mapeação, uma maquiagem em cima da verdade da palavra, que o próprio Salvador diz para renunciar ao mundo e tudo que há no mundo. Então a teoria da prosperidade, ela faz o inverso. Ela faz com que você acredite que o Pai quer que você busque ter. Quanto mais coisas você ter, mais abençoado você é. Então você veja que é ao contrário. Então o primeiro fruto é o fruto da ganância. Onde é que nós podemos ver isso? Em 2 Pedro 2, no versículo 3, tá? Eu vou abrir aqui para nós vermos. 2 Pedro 2, no versículo 3. E olha só o que diz. Eu vou trazer aqui, só um momento. Olha só o que diz. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão fazer de vocês negócio. Eu não vou ler todo o versículo, é só esse pedaço para a gente começando a entender. Então olha só. E em ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão fazer de vós negócio. Então olha só, irmãos. Praticamente vai se vender. Nós se tornaríamos para eles uma moeda de riqueza, uma forma de eles enriquecerem. Então é como a própria Hebreus não mente, diz que era para nós atentarmos à sua vida. Se é uma vida de ganância, uma vida de luxúria e muitas conquistas, já é uma primeira característica de um falso mestre que está tornando você 2 vezes mais merecedores do inferno do que ele. Irmãos, isso é muito sério. Tá? Então eu quero trazer a segunda, vamos caminhar para não ficar muito longo o áudio, tá? O segundo fruto dele, astúcia nas palavras, está em 2 Pedro também 2, no versículo 3, continuação, tá? Né? Farão de vós negócio, contando histórias inventadas. Irmãos, eles são muito bons na falácia. Não é à toa que alguns deles fazem até oratória, estudam, para quê? Faz até faculdade para entender melhor como funciona a mente humana, para eles aprender, para eles terem mais facilidade de doutrinar, de entrar na sua mente e fazer com que você acredite de fato que aquilo que ele está fazendo é bom e o Pai quer que aquilo seja feito. Então, irmãos, escravizam as pessoas pela mentira e pelo manuseio muito prático que eles têm da palavra. Eles são muito bons no que fazem, tá? Tem muitas palestras aí, pregações aí que eles arrebatam milhões de pessoas com facilidade, muito fácil uma pessoa dessa conquistar, tá? Então veja que eles têm muita facilidade contando histórias inventadas, eles têm muita facilidade de trabalhar, mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Finalizando o versículo 3 de 2 Pedro 2. Tá bom? O terceiro fruto, e nós vamos adiante, só vou falar desses 3, é a mentira, mentirosos e avarentos. Onde é que nós podemos ver isso? Em Ishaial, né? Que é Isaías. Ishaial, vamos lá, deixa eu abrir aqui para os irmãos.
Isaías 56. Tá, irmãos? Isaías 56, do versículo 11 e 12. Então, olha só o que está escrito. Isaías, Ishaial 56, versículo 11 e 12. Esses cães são gulosos e sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Eles dizem uns aos outros: vamos procurar vinho e cerveja e cair na bebedeira. Amanhã faremos a mesma coisa e ainda mais do que hoje. Então, olha só, meus irmãos. Então, eles vivem uma luxúria. Para eles, eles querem ter mais. Quanto mais eles tiverem, mais eles não se satisfazem, né? Eles querem cada vez mais, conquistar mais, arrebatar mais. Quanto mais pessoas na sua religião, maior é o seu lucro. Essa é a verdade. E isso não é diferente, irmãos. Além, não é só nas denominações, como também no YouTube. Tem muita gente aí usada por Satanás, ministro dele, para arrebatar muitas pessoas para suas religiões. E nós temos que ficar atento a isso, tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos, que é muito fácil eu falar do Edir Macedo, pelos erros que ele comete, né? E todo mundo sabe disso. É muito fácil falar do Valdomiro Santiago, que vende tijolinho, meio ungida e todas essas coisas. É muito fácil eu falar do Silas Malafaia, que até escola de samba tá pondo no púlpito da sua igreja. É muito fácil eu falar dele. É muito fácil falar do Agenor Duque, que é um dos maiores hereges, né? Discípulo de Benihim. É muito fácil. Difícil, meu irmão, é eu falar do pastor da sua igreja. Difícil é você falar do pastor da sua igreja, porque sempre nós enxergamos o erro lá fora, mas não enxergamos o erro que está aqui dentro. É igual a palavra diz, a palavra não mente. Nós queremos tirar o cisco do olho do irmão, mas tinha que tirar a trave que está no nosso primeiro. Então, às vezes, é muito fácil apontar e dizer o erro está lá do vizinho, o erro é do vizinho, e não aqui também. Tá bom? Então, irmãos, nós temos que se atentar a isso, porque está todo mundo nessa roda, tá bom? Mas no meio de nós, nos últimos tempos, muitos trabalham quase de graça para o dragão, para devorar o filho varão que está prestes a ser arrebatado por pai. Então, irmãos, muita gente muito boa no que sabe fazer, muito bem treinada por Satanás para enganar, para ludibriar e levar e fazer das pessoas 2 vezes mais merecedor do inferno do que eles. Veja que a palavra não está falando de pessoas que vão se formar mestres da lei ou fariseus como eles, mas a palavra está dizendo que aqueles que são conquistados para a sua religião são 2 vezes, irmãos, 2 vezes merecedores do inferno do que eles mesmos, porque se deixam a sua salvação na mão dessas pessoas e não buscam o pleno conhecimento da verdade para não ser enganado. Tá entendendo, meus irmãos? Então agora eu quero ler para vocês mais 3 versículos. Eu quero ler 2 Pedro. 2 Pedro no capítulo 2. Vamos lá novamente, tá bom? Para os irmãos, eu quero ler essa passagem do versículo 1 em diante. Faço questão de ler toda essa passagem, depois os irmãos podem meditar. Todo o capítulo de 2 Pedro. Olha o que diz sobre como nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre esses falsos mestres, tá? No passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caiam sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Pois Iau não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e os deixou presos com correntes na escuridão esperando o dia do julgamento. Iau não deixou escapar
o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Iau. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deviam obedecer a Iau. E Iau também salvou mais outras 7 pessoas. Iau condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, destruindo-as com fogo, como exemplo do que vai acontecer com os que não querem saber dele. Ele salvou Ló, um homem bom que estava aflito porque conhecia a vida daquela gente imoral. Todos os dias esse homem bom, que vivia entre eles, ficava muito agoniado ao ver e ouvir as coisas más que aquela gente fazia. Tudo isso nos mostra que o Altíssimo sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia do julgamento. Ele castigará especialmente os que seguem os seus próprios desejos imorais e desprezam a autoridade dele. Esses falsos mestres são atrevidos e orgulhosos. Eles não têm nenhum respeito pelos gloriosos seres celestiais e os insultam. Ora, até os mesmos os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que esses falsos mestres, não os acusam com insultos na presença do Altíssimo. Mas esses homens agem por instinto como os animais selvagens, que nascem para serem caçados e mortos. Eles xingam aquilo que não entendem. Por tudo isso, eles serão destruídos como animais selvagens e pagarão com o sofrimento que causaram aos outros. Eles têm prazer em satisfazer em pleno dia os seus desejos imorais. Quando se reúnem com vocês, são uma vergonha e um escândalo, divertindo-se o tempo todo com os seus modos enganosos. Não podem ver uma mulher sem a desejar, e o seu apetite pelo pecado nunca fica satisfeito. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Eles estão debaixo da maldição de Iau. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo o mal, e foi repreendido por causa do seu pecado, pois uma jumenta falou com voz humana e acabou com as loucuras do profeta. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Iau reservou para eles um lugar nas mais profundas escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas, e com os seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Mestre e Salvador Yahshua Mashiach que escaparam da imoralidade do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por eles, ficam no fim em pior situação do que no começo, pois teria sido muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo do que depois de conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que o receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Meus amados, é muito forte isso que nós precisamos aprender, mas não existe, meus irmãos, nenhuma maneira nas Escrituras pela qual nós somos salvos, além de clamar o nome do Pai e identificar pelo pleno conhecimento da verdade esses falsos mestres. Está lotado, meus irmãos, aí. Infelizmente, a grande Babilônia está aí dessa forma. Muita gente lá fazendo o que nunca deveria ser feito, porém estão sendo formadas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que eles mesmos. E não só lá nas denominações, meu irmão. Infelizmente, nas mídias sociais está lotado de muita gente boa, viu? Muita gente doutrinada por Satanás para poder distorcer e trazer uma ilustração da palavra de forma que vocês possam acreditar nisso, tá bom?
Então, meus irmãos, eu inclusive estou me colocando nessa condição. Só existe uma maneira de você saber se o que eu prego para vocês, se o que eu falo para vocês é de fato verdade. É pelo pleno conhecimento da verdade. De outra forma, vocês não vão saber. O que eu falar aqui e trouxer dentro da palavra, se você não examinar a escritura aí e for atrás, você não vai conseguir saber. E infelizmente o sistema está colocado dentro desse sistema, tá bom? Infiltrado dentro desse sistema. Eu vou ler mais 2 passagens e nós encerramos. Só para a gente conhecer um pouquinho mais de como identificar um falso mestre. Tá? Além do pleno conhecimento da verdade, são alguns frutos que eles mesmos desenvolvem. E que a palavra diz que eles são. Tá? Uma delas vão estar em Judas 1, versículo 19. Tá? Judas 1, que são um capítulo, versículo 19. E olha o que diz a palavra. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o espírito de Yahweh. Irmãos, veja bem que 2 coisas aqui, só nesse versículo já mostra 2 características deles. Primeiro, causam divisões. Irmãos, todo mundo está cansado de saber porque uma igreja não concorda com a outra. Se você é da Assembleia, você não concorda com a Batista. A Batista não concorda com a Universal. A Universal não concorda com a Deus é Amor. A Deus é Amor não concorda com Valdomiro Santiago. Então, como que pode ter unidade nisso? São homens que saíram de uma e foram causando. E isso se formou uma divisão dentro de outra divisão. Martinho Lutero causou a primeira divisão, a segunda divisão, na verdade, que a Igreja Católica tomou para si a Igreja primitiva, a Igreja da verdade, a Igreja que tinha a pureza. Então ela aceitou casar-se com os reis da terra e a Igreja Católica tomou posse da Igreja primitiva. A primeira divisão foi os ortodoxos, que saiu e montou a Igreja Católica Ortodoxa. Então eles não se entendiam. Depois dos ortodoxos veio então Martinho Lutero com a primeira revolução. Tentou-se trazer a verdade, porém não conseguiu. E daí foi surgindo um atrás do outro. E hoje tem milhares de denominações, cada um com seu nome, cada um com seu pensamento, cada um com seu evangelho. E isso é igual está a palavra aqui de Judas 1,19. São essas pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus próprios desejos naturais e não têm o espírito de Yahweh. Então, meu irmão, olha como isso é seríssimo, tá bom? E vamos ler por último e fechar Apocalipse 18, do versículo 4. E nós fechamos aqui, tá bom? 18, versículo 4. Então, olha o que diz a palavra. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Irmãos, todos nós sabemos, para fechar, que a religião do mundo, todas as religiões que existem no mundo, junto com o governo, forma-se então a grande Babilônia. Então o Salvador está pedindo para que nós saiamos do meio disso. Porque, infelizmente, todo esse sistema aí se corrompeu e quem ensina hoje no sistema religioso são exatamente esses falsos mestres e esses mestres da lei que aprendem a dominar as pessoas e ensinar as coisas que não são corretas do Altíssimo. E aí, como a própria palavra diz no primeiro capítulo, no primeiro versículo que nós lemos em Mateus, tornando as pessoas 2 vezes mais merecedoras do inferno do que elas mesmas. Então, meu irmão, tenha cuidado com quem você segue, preste atenção. Temos que honrar as pessoas que nos ensinam a verdade? Sim, temos que honrar essas pessoas, mas nós temos que prestar atenção no que elas fazem, como é que elas cuidam, o que elas fazem, o que elas buscam no mundo e como elas se conduzem, tá bom? E já vimos aqui alguns frutos. Depois você ouve de novo esse áudio, aprende um pouquinho, busca ter o pleno conhecimento da verdade, porque somente dessa forma você não será enganado e não será 2 vezes mais merecedores do inferno do que eles mesmos. Então fico por aqui nessa palavra. Espero que o Altíssimo tenha trazido um esclarecimento para nós, para todos nós, e que Yahshua Mashiach possa te abençoar, você e sua casa, e trazer clareza
e chegue ao pleno conhecimento, para que você não seja mais criança inconstante, levado por qualquer tipo de doutrina que chegue até vocês. Que assim seja e que o Pai nos abençoe. Fique na paz de Yahshua Mashiach e que o Pai te abençoe. E assim seja, meus amigos.